O Hadi é muito bom, né? Quem não conhece, o Leonel Hadi é deputado estadual. Já passou por aqui também. Pelo Rio Grande do Sul, já passou por aqui. Ele é deputado estadual pelo PT no Rio Grande do Sul. Ele faz parte da Polícia Antifa, da Polícia Civil Antifa. É um cara muito, muito gente boa e um bom humor ótimo. Ele é ator, né, de formação. Então... Espero que vá para Brasília o ano que vem. E eu fiquei muito chateado mesmo, muito triste com o Bolsonaro sendo intimado. Um pobre homem moribundo, estava acabado, sua vida tinha ido e ele foi intimado. Só que um dia antes ele estava fazendo uma super live, que era a live do Capacete Bolsonaro. Um dia antes, esse homem que estava se indo, vendo a luz, ele fez uma super live com o Nelson Piquet, vendendo capacete. Inclusive, 3 capacetes foram sorteados para os seus apoiadores. Que curioso, assim, é algo fantástico. Ele, da noite para o dia, ele estava muito mal, muito bem, muito mal, depende para qual propósito, mas o mais legal é que a oficial de justiça vai entregar lá o documento, a citação, e tem uma câmera já filmando com vários ângulos. Aí ele pergunta para ela, diz o nome de quem está me intimando? Diz o nome. O cara é um teatreiro, né? Olha, eu como ator, eu fico com inveja, porque ele é o melhor ator que eu já conheci. Engana muita gente que tem alguns neurônios a menos, né? Porque a média da população, 70% achou uma farsa aquilo. E aí os apoiadores do Bolsonaro ficam dizendo que não foi cumprido o artigo 244, inciso 4 do Código de Processo Civil, que é o que regula essas citações. Aí eu vou ler para vocês o que diz o artigo 244, inciso 4 do CPC. Ele diz o seguinte: não se fará a citação, aí vem o inciso 4, do doente enquanto grave seu estado. Olha, um doente grave não faz live vendendo capacete, nem fazendo sorteio de capacete, pois nem é, né? urna eletrônica, que é o que ele tinha feito um dia antes. Aí estão dizendo que não poderia fazer citação no hospital. Não é o que diz o artigo 244, inciso 4. E cá entre nós, eu tive um pai que ficou 1 mês na UTI. Meu pai veio a óbito. Ele ficou 1 mês na UTI. Não há condições mínimas de aquilo acontecer dentro de uma UTI de qualquer cidadão ou cidadã que já ficou nesse tipo de estabelecimento. Então, quer dizer, é uma farsa em cima de outra farsa, que é em cima de outra farsa. E eu acho muito legal que o Bolsonaro disse que ele está sendo julgado por um tribunal nazista. Logo ele que em 2004 fez uma carta para os nazistas que está em diversos sites nazistas, dando Feliz Natal e Feliz Ano Novo para os nazistas, no caso para os neonazistas, e inclusive nos sites neonazistas faziam vinculações com o site do Bolsonaro. Isso em 2004. A Adriana Dias, uma grande amiga, uma grande pesquisadora, descobriu esse documento. É que morreu. Inclusive, a gente, na live que a gente fez com ele, a gente falou disso. Exato. Bolsonaro escrevendo e-mail de agradecimento para os neonazistas. Isso. Exatamente. Foi uma passada aqui na Paulista, inclusive. A Adriana Dias, essa moça faleceu, inclusive. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! O Falho, um deputado federal bolsonarista, disse o seguinte: nossa, o que o Bolsonaro está passando é o Tribunal de Nuremberg. É óbvio que é o Tribunal de Nuremberg, sabe por quê? Porque o Tribunal de Nuremberg julgou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas eram condenados no Tribunal de Nuremberg frente a tudo que eles fizeram. Então, não deixa de ser. Então, quer dizer, Bolsonaro assume mais uma vez a sua vinculação ao neonazismo, sua vinculação ao campo fascista. E quem tem peninha do Bolsonaro, eu estou aqui com o fatídico, chegou às minhas mãos agora, o fatídico documento, que é o dossiê dos policiais antifascistas, que todo mundo ouviu falar em algum momento, produzido pela BIM paralela do Bolsonaro, por aquele bando de criminosos que tomaram conta do governo federal e fizeram dossiês, fizeram investigações, e meu nome está aqui nesse documento. Eu pedi através de habeas data, veio agora do Ministério da Justiça. E olha só que interessante, o primeiro parágrafo, o que eles falam sobre os antifascistas. Porque esse documento aqui era para caçar antifascistas. Quem é que caça antifascistas? É só tirar o anti, tu vai entregar fascistas, não é isso? Pois bem, ele diz o seguinte: o antifascismo representa um grupo internacionalmente que lutam contra o fascismo e o autoritarismo. Parabéns! Nossa, que problema!
lutar contra o fascismo e o autoritarismo, reconhecido no próprio dossiê. E lá pelas tantas o meu nome aparece aqui nesse dossiê e diz o seguinte: deputado que foi cassado, inclusive esse deputado que era ligado aos bolsonaros, era unha e carne aos bolsonaros, foi cassado por corrupção aqui na Assembleia, denunciou ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, né, contra o policial Leonel Hadi. Eu estava como policial e ele me denunciando porque eu me declarava um policial antifascista, porque eu me declarava um defensor da democracia e ele me monitorava. E esses grupos me monitoravam. Eu fui informado pelo gabinete de inteligência da Polícia Civil que existiam membros desse gabinete paralelo do Bolsonaro que estavam em Porto Alegre me monitorando porque eu era um defensor da democracia e da luta antifascista. E olha só o documento que eles juntaram para dizer que eu era perigoso. Olha só o link, olha o que dizia o link da investigação do Bolsonaro. Dizia o seguinte: policial antifa expõe núcleo neonazista brasileiro nas redes sociais. Está aqui o meu nome, um dos motivos pelos quais eu fui investigado pela a BIM paralela do Bolsonaro. Está aqui, documento, prova, o que mais nós precisamos para colocar de uma vez por todas Bolsonaro atrás das grades. Muito obrigado. Porra, muito bom. Muito bom, cara. Cara, ele é muito foda. E o Hadi traz, né, a figura quase em extinção do progressista gaúcho, né? Que precisamos de mais, cara. Pelo amor de Deus, né? Cadê, né? Pelo amor Cadê, de Deus. né? Ainda mais o Rio Grande do Sul, que tem uma tradição tão forte, Sim, tanto no no PT quanto no PDT. Exato, né? exato. Terra do Brizola, Brizola, do Jango, do Vargas. Terra de todo esse trabalhismo. O Hadi falou aqui, inclusive, acho que o pai dele era do PDT e a mãe uma das fundadoras do PT. Sério. Né? Então, de lá que surgiu, inclusive, o trabalhismo, que o Ciro se arvora aí de ser um defensor, um herdeiro desse trabalhismo, que eu também acho que não está à altura ainda disso, né? Não se provou, inclusive participou do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi um governo extremamente privatista e contra o Estado, né? Eu acho que tem algumas coisas que valem a pena falar de tudo isso que o Hadi falou. Primeiro, é sobre o artigo que o Malafaia falou na frente do hospital anteontem. Exato, boa. Falando que era proibido o oficial de justiça ir até lá. E ele leu o artigo e mostrou que não diz isso, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve algum parente ou algum amigo dentro, ou si próprio, né? Eu já fiquei na UTI. E sabe que é semanas. Impossível você fazer uma live de dentro da UTI, né, minha gente? Como é que você vai fazer surreal, uma live de dentro da UTI? Surreal. Eu quero comentar isso depois. Então, assim, E mandando o assessor calar a boca ali, né? Teve todo um... É Eu acho que ele surreal. só se como vai ser numa UTI, cara? Quem já ficou numa UTI ou teve um parente ou um amigo sabe que é impossível. não né? tem como. Então, eu acho esse é um ponto muito importante da gente falar. E outro ponto muito importante da gente falar também é sobre o Hadi ser um dos investigados da BIM paralela, né? Que é muito grave, né? Você viu o tamanho do documento, cara? O documento era muito grande. Então, assim, mais um monitorado pela BIM paralela por ser um policial antifascista. Porque na época o Hadi não era nem deputado.